Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus se manifestou aos 11 discípulos e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Os sinais que acompanharão aqueles que crerem serão estes: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Depois de falar com os discípulos, o Senhor Jesus foi levado ao céu e sentou-se à direita de Deus. Os discípulos então saíram e pregaram por toda parte. O Senhor os ajudava e confirmava sua palavra por meio dos sinais que a acompanhavam. Palavra da salvação. Hoje celebramos a Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor, essa solenidade, ela marca aquilo que é a missão da Igreja, porque Jesus Cristo vai aos céus como cabeça do corpo místico para que os seus membros nesta terra possam ter uma experiência do céu, mas caminhando nesta terra para que possam ser e estar cada vez mais motivados para continuar esse caminho de volta para o céu, porque esse mesmo mistério que Cristo viveu, todo cristão, todo discípulo deve também viver. E por isso que Jesus, indo aos céus, ele nos dá a sua própria missão, para que nós possamos nesta terra exercer essa missão de anúncio da boa nova a toda criatura, anúncio do Evangelho. E assim nós precisamos aprender a viver. Por isso que, antes de subir aos céus, Jesus dá um mandato aos seus discípulos. E ele vai dizer: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aqui nós vemos que Jesus Cristo envia os seus discípulos a todos os lugares. Ir ao mundo inteiro significa isso, ir em todos os lugares. E ele vai dizer: e anunciai o Evangelho a toda criatura, ou seja, anunciar o Evangelho não só aos seres humanos. E aqui nós temos um ensinamento importante por trás dessa frase, porque anunciar o Evangelho a toda criatura significa que o anúncio do Evangelho, ele não é feito somente com palavras, mas ele é feito principalmente através das nossas atitudes, através do nosso testemunho de vida. É assim que o Evangelho ele é anunciado a toda criatura, porque Jesus Cristo ele foi enviado pelo Pai a esta terra para salvar o mundo, e nós somos enviados para continuar essa obra de salvação do mundo. Por isso que é anunciar o Evangelho a toda criatura, porque nós somos esses instrumentos, como membros do corpo de Cristo, nós somos esses instrumentos de restauração da criação do próprio Deus. Por isso que a obra que nós realizamos não é só um falar de Jesus Cristo, mas é um viver Jesus Cristo para que a nossa vida ela seja o Evangelho vivo, esse Evangelho anunciado a toda criatura. Depois Jesus ele vai também dizer: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Aqui nós vemos que Jesus Cristo fala de duas coisas, do ato de crer e do batismo. E ele vai dizer que quem não crer será condenado. Isso significa que o ato de crer não é uma crença qualquer. O ato de crer é uma adesão de fé, de confiança em Jesus Cristo. Por isso que nós podemos até receber o batismo, mas se a nossa fé, se o nosso crer, ele não está vigorado e revigorado no próprio Cristo, se a nossa fé e confiança não está em Jesus,
nós começaremos a colocar a nossa confiança e a nossa segurança nas coisas dessa terra. E as coisas dessa terra, elas são incapazes de nos dar verdadeira segurança e tranquilidade, porque só Deus pode nos dar verdadeira tranquilidade, mansidão, segurança. E assim nós precisamos aprender a viver, porque senão nós anularemos a obra de evangelização na nossa vida. E nós não podemos anular a obra de Deus em nossa vida. Nós precisamos aprender a potencializar essa obra de Deus, para que dessa forma possamos, dia após dia, corresponder esse chamado de Jesus Cristo de ser discípulos e o envio de ser missionários. E assim nós vamos cada vez mais crescendo na consciência de que nós precisamos crescer na nossa fé, crescer na nossa confiança em Jesus Cristo. E há 2 sinais importantes da confiança em Jesus Cristo, do amadurecimento da fé. O primeiro sinal é positivo, que é o desejo de conversão que nasce no nosso interior, no nosso coração. E depois, o segundo é um sinal que ele é indireto, porque quando nós vamos adentrando nesse caminho de aprofundamento a Jesus Cristo, de conversão, nos vem um desejo interior de servir o Senhor, de anunciar a boa nova da salvação, de fazer com que outros conheçam essa salvação também que nós conhecemos, que experimentem essa salvação que nós experimentamos. Por isso que nós precisamos também fazer um exame de consciência e nos perguntar se nós temos medo, vergonha, receios de falar de Jesus Cristo. Porque se nós temos vergonha, medo, receio de falar de Jesus Cristo para os nossos irmãos, para os próximos, aqueles que nós convivemos a cada dia, isso é sinal de falta de convicção. E quando falta convicção, é sinal que falta amadurecimento de fé. E se falta amadurecimento de fé, não haverá conversão e muito menos adesão de fé, um ato verdadeiro de crer em Jesus Cristo. E assim a obra de Deus é anulada na nossa vida. Por isso que Jesus, indo ao céu, Ele quer que nós façamos esse mesmo trajeto de ir ao encontro da vida eterna do céu. Mas para que nós possamos alcançar o céu, nós precisamos aprender a corresponder o chamado de Deus na nossa vida e sermos capazes de anunciar a boa nova da salvação. Porque quando nós nos colocamos no caminho, quando nós nos colocamos a serviço de Jesus Cristo, nós começamos a ver os sinais que acompanham essa obra. E Jesus, ele relata alguns sinais: expulsarão demônios em meu nome, falarão novas línguas, se pegarem serpentes ou beberem veneno mortal, não lhes fará mal algum. Quando impuserem as mãos sobre os doentes, eles ficarão curados. Veja que Jesus, ele mostra aqui aquilo que são os sinais que serão realizados através de nós, porque nós somos esses instrumentos de Deus. Por isso que nós precisamos, em todo momento, evangelizar com o nosso testemunho e, se preciso, também com as nossas palavras, porque o Senhor sempre ajuda aqueles que se colocam no caminho de seguimento, no caminho de serviço, se dedicam à obra de salvação das almas, essa obra de anúncio do Evangelho a toda criatura. Deus sempre acompanha a esses que creem verdadeiramente com os seus sinais. E assim, esses sinais, eles nos dão comprovação de que Deus se manifesta através de nós, que Deus se manifesta através dos nossos irmãos. Busquemos, assim, viver a nossa vida cristã, para que possamos um dia também adentrar no céu, onde a cabeça do corpo místico já está, que é Cristo, e assim nós possamos, como membros, alcançar essa glória eterna. Por isso que nós precisamos sempre refletir sobre
quem nós estamos sendo no caminho, quem ou como nós estamos vivendo o nosso cristianismo, a nossa religião, porque se não há adesão, nunca haverá obra de evangelização. E nós precisamos entender que precisamos anunciar em todo momento, se preciso, com palavras, porque o maior anúncio do Evangelho é o próprio Evangelho encarnado na nossa própria carne. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.